momento lá na tua vida você decidiu que ser insubstituível era uma boa? Será que é? Será que em algum momento você quis se tornar uma pessoa diferenciada? Eu sou insubstituível. Em que momento que você se enrolou desse jeito, hein? Conta pra mim. Você acredita que você é insubstituível por quê? E você já percebeu que você, empresário, muitas vezes você fica deixando o bom para depois? Eu fiquei bastante preocupada com uma pessoa que escreveu no meu direct de que o pai dela faleceu e ela tinha já vários filhos e ela precisou assumir a empresa do pai. Isso aconteceu há aproximadamente um ano, e há aproximadamente um ano ela não leva o filho para fazer o acompanhamento referente à síndrome de Down. E ele ainda é bastante jovem, né? Bastante novinho, ele deve ter, no mínimo, não sei. Eu vi pela foto, ele aparentava ter 1 ano, 2 anos, talvez. E sem o acompanhamento, a gente sabe que as consequências podem ser bastante graves. E aí eu quero saber o que que faz com que o empresário acorde às 4 horas da manhã, porque é o melhor horário para começar com o salgado, é o melhor horário para fazer as vendas, era o melhor horário da empresa dele, né? Tem os empregados, mas ainda assim tem essa necessidade de estar lá, porque se ele não estiver, as coisas podem não acontecer. E aí ela passa o dia todo trabalhando e à noite ela está exausta e ela precisa ir para outra cidade para fazer o acompanhamento do filho. E não é que é verdade? A gente acaba deixando o bom para depois. A gente começa a almoçar, jantar e a gente já vai separando no prato aquilo que a gente mais gosta para deixar para depois. A gente sempre acha que tem um depois, mas nem sempre o depois acontece. E muitas vezes, você que me acompanha, eu vejo, eu tenho alunos que não tiravam férias há muitos anos, há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, bastante tempo. De que vale a gente ter uma empresa? De que vale a gente ter uma empresa se nós não estamos dirigindo a nossa empresa? Está aqui minha placa de diretor, né? Se nós não estamos dirigindo a nossa empresa, de que vale? De que vale a gente ter uma empresa? E aí, eu quero ensinar vocês de forma bastante prática, igual eu falei hoje com os meus alunos hoje à tarde. Primeiro passo, você precisa ter clareza do que é que você faz. Essa é a dica de ouro que eu tenho para te entregar. Carmen, mas como é que eu faço isso? Olha, eu vou ensinar algo que é tão simples, que muitos de vocês não vão nem me dar ouvido, porque vocês vão achar que é simples demais, que isso não vai funcionar. Mas sabe o que eu quero que você faça? Que você faça uma lista com no mínimo 120 atividades daquilo que você faz. E não adianta você escrever, eu faço compras. Eu faço compras, ninguém vai conseguir te ajudar. Você não vai conseguir treinar alguém a fazer compras. Mas é possível que você comece a treinar a tua equipe, a anotar, te informar, ter clareza, marcar num determinado lugar o que é que está faltando na tua empresa, o que é que está acabando, o que é que precisa ser comprado. É possível que você treine alguém para fazer a cotação do preço, é possível que você treine alguém para enviar o pedido para essa pessoa, entende? Pequenos passos farão grandes mudanças na tua empresa e na tua rotina. Se você começar a escrever de forma minuciosa, pequenos passos, você transforma toda a tua empresa. Em vez de você escrever, eu faço gestão financeira. Você não vai treinar alguém para fazer gestão financeira. Você precisa escrever os pequenos passos que compõem fazer a gestão financeira. Entende? Vão dar 120 linhas, 130 linhas. E aí vem o pulo do gato. Na frente de cada frase, você vai escrever uma nota de 1 a 4, de acordo com a complexidade daquilo que você está anotando. 1, quando não é muito complexo. 4, quando é uma coisa bastante complexa, que talvez você leve bastante tempo para treinar alguém. E tá tudo bem. O que eu quero é que você se dê conta de quanto tempo você, dono de empresa, fica no operacional. Porque a tua empresa não vai crescer e coisas muito importantes da tua vida estão passando.
estão passando e você não consegue nem sequer fazer a tua empresa crescer. Sério, gente, é sério isso. Quem aqui gostaria de encontrar um gerentão que cuidasse da empresa e resolvesse tudo? Eu já ouvi isso tanto nas lives como em consultorias. Carmen, se eu encontrasse aquele gerente perfeito, né? Aquele gerente que sim, ele resolvesse todos os meus problemas, eu pagaria um bom salário para ele, né? Só para que ele cuidasse disso tudo. Tem uma coisa para te contar que talvez você não goste. Esse gerente, se ele existir, ele é seu concorrente. Porque o gerente é aquela pessoa que faz tudo aquilo que você faz. Dirigir a empresa, ser o diretor da empresa é o teu papel. Por isso que eu gostaria que quando você marcasse essa coluna com tudo que você faz, uma nota de 1 a 4 para aquilo que você faz, na frente você já começasse a colocar o nome das pessoas que você poderia vir a treinar na tua equipe para fazer. E talvez você não tenha ninguém, talvez você esteja sozinha, sozinha ou sozinho. Aí você coloca contratar e já põe mais ou menos o cargo que você pretende contratar. Carmen, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Tudo bem, eu entendo. Eu entendo que você não tem, né? Mas não tem nenhum problema. O importante é você anotar, é você ter clareza daquilo que de verdade te pertence e aquilo que não te pertence. Eu tenho alunos que eles se dão conta que eles estão fazendo mais de 60% das atividades que deveriam ser feitas pelos empregados. Eu tenho uma aluna que ela descobriu que uma boa parte do tempo ela fica simplesmente corrigindo o que os empregados fizeram. Aí falta um ops, tem que ser revisto, tem que ser olhado de que forma que essa pessoa foi contratada, de que forma que essa pessoa foi treinada. Tudo isso, gente, tem que ser revisto, tem que ser revisto. Por quê? O teu papel é formar líderes. E esses líderes é que vão treinar as pessoas da tua equipe. Entenda, não dá para você querer treinar todo mundo da tua empresa. Também não dá para você sair fazendo tudo, abraçando todas as causas. E quando você faz essa lista de atividades, você tem clareza daquilo que te pertence e daquilo que não te pertence. Simples assim. E aí você já começa a ter uma perspectiva para um dia eu poder sair de férias. Com certeza. E aí, uma pergunta que muita gente me faz: Carmen, mas como é que eu treino uma pessoa? Às vezes não dá para treinar uma pessoa para fazer compras, treinar uma pessoa para fazer finanças, treinar uma pessoa para visitar clientes. Quem tem que visitar clientes sou eu. O meu cliente quer que eu, que sou o dono, que visite. E eu vou te ensinar algo que eu aprendi lá na faculdade de psicologia, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, né? Que foi trabalhando com ratos, que a gente chama de psicologia comportamental, que é aproximação sucessiva, né? Então, você vai aproximando a pessoa gradativamente daquilo que você quer desenvolver. Simples assim. Você quer ensiná-la a visitar clientes. Primeiro passo. Vou te ensinar como é que se faz na prática. E o que eu vou te ensinar serve para qualquer função, para qualquer profissão, de qualquer área. E tá tudo bem, não tem problema. Você vai lá visitar clientes. E aí só você pode, porque o cliente só quer falar com você. Oh, né? Primeiro, escolhe na tua equipe quem é que tem o perfil mais adequado para te representar junto ao cliente. Essa pessoa precisa ter valores parecidos com os seus, estar alinhado com a empresa, ter esse alinhamento, né, junto com a empresa, seguir aquilo que a empresa acredita, usar aquilo que a empresa acredita, isso é o mais básico de tudo. E aí você escolheu a pessoa, vai para o cliente. Aí você vai, faz a visita e leva essa pessoa com você. Saiu do cliente, o que é que você vai fazer? Paga num café. E conversa com essa pessoa e pergunta para ela e fala com ela e pergunta: você viu o que eu fiz aqui? O que, que você acha que aconteceu ali? Por que, que nós fechamos ali? E por que, que você acha que isso aconteceu? E você vai falar com essa pessoa, ok?
Você vai fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes. Aí você vai começar a parar para o café antes de chegar no cliente. Aí, antes de chegar no cliente, para no café. Hoje você já está pronto e preparado para você fazer a visita. Eu vou com você. Claro que eu vou com você. Mas quem vai fazer a visita é você. E aí você vai com o cliente, apresenta, ele fala, você está ali para dar qualquer suporte que for necessário, porque ninguém aqui está afim de correr risco com a sua empresa, né? A gente já corre aí um monte de risco, não vai ser treinando uma pessoa para visitar os clientes, que hoje somos nós que visitamos, que a gente vai correr risco. Então, você vai estar junto com ele. Terminou a reunião, mais uma, dessa vez parando antes. Chega um momento, a pessoa vai sozinha, mas você não vai deixá-la sozinha. Quando você quer ensinar teu filho a andar de bicicleta, você não toma todos os cuidados. Você não põe capacete, joelheira, né? E também cotoveleira, e você prepara para que ele não caia da bicicleta. É a mesma coisa. Você vai ligar para o cliente, vai falar assim: Oi, fulano, tudo bem? Hoje quem está chegando aí na tua empresa é o fulaninho. Lembra dele? Ó, qualquer coisa me fala, tal. E aí você vai preparar o teu cliente para que teu cliente não engula a pessoa que você está treinando. E aí a pessoa faz uma visita, você faz a outra junto com ele, ele faz outra sozinho e assim sucessivamente. Essa é a forma de você treinar, ensinar, delegar e separar aqueles itens que estão lá na tua lista, sabe? De todas as atividades que você faz. Quando você vai ensinar algo para alguém, você ensina falando, número um, ok? Você ensina mostrando, número dois. Você ensina perguntando, número 3. Ou você ensina fazendo. Qual que é a forma correta onde eu vou ter mais resultados? Como é que você ensina algo para alguém? Eu acredito que tem uma única forma que vai trazer bons resultados. Essa é uma dica que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E é claro que nós vamos ter mais resultados se nós fizermos exatamente o que eu fiz aqui com vocês. O que eu fiz? Eu mostrei? Eu falei? Eu fiz? Ou eu perguntei? Perguntando. Foi exatamente o que eu fiz. Eu perguntei para vocês. Eu perguntei para vocês, né? Porque se eu ficar mostrando onde é que está a mente de vocês, eu perco o controle do processo de aprendizagem. E nós temos que ter o processo de aprendizagem em mãos para poder controlar esse processo e saber exatamente se ele está sendo efetivo ou não, se ele vai trazer resultados ou não. Porque se eu tenho o processo comigo no controle, eu vou perguntar e aí eu sei exatamente onde eu estou levando a mente da pessoa. Quando eu fico mostrando, a pessoa, se ela começou um namorado novo, namorada nova, está pensando nele. Pode estar pensando nos filhos, pode estar pensando, né? Onde mais? Pode estar pensando onde ele quiser, né? Nas contas para pagar, pode estar pensando aonde quiser, entende? E aí, quando eu estou fazendo, a pessoa pode não estar entendendo o porquê que eu estou fazendo cada um daqueles itens, entende? Ela me vê fazendo, e isso é a pior forma de você ensinar alguém é fazendo. Porque você tem habilidade, você tem experiência, você tem prática. Você tem prática. Então vamos supor que você vai lá, faz um bolo para mostrar para a pessoa como faz bolo. Aí a coitada que nunca fez um bolo antes, ela vai tentar fazer, ela não consegue quebrar os ovos. Ela não consegue quebrar os ovos, entende? Então, você faz com a tua habilidade, você faz com a tua destreza, sabe? Com toda a tua experiência. É dessa forma que você faz. Aí, quando você está fazendo, e eu tenho um caso para contar para vocês de quando eu atendia clientes fisicamente, faz muitos anos. Tinha uma cliente que eu atendia, e na verdade eram três sócios, né? E eles tinham um restaurante com 54 empregados. E a queixa dessa pessoa era que
Os empregados, né, o pessoal que atendia o balcão, o restaurante, as pessoas, eles não vendiam tanto quanto deveriam vender. Que eles deviam ser mais proativos e que eles não atendiam muito bem as pessoas e que o restaurante deveria ser assim, deveria ser assado. E eu falei assim, eu conhecendo a empresa, eu falei assim, ah, ok, você já deu um treinamento para eles? Todo dia eu dou treinamento, o tempo todo eu dou treinamento. E eles não aprendem. Como que é o treinamento que você dá? Me conta. Todo dia. Eu vou lá, basta eu ter um tempinho, eu já vou lá para mostrar para eles como é que faz. Aí eu chego lá, eu atendo o cliente, eu falo com o cliente, eu pergunto se o cliente quer uma bebida, quer um suco, se ele quer uma sobremesa, se ele quer alguma coisa a mais. Então eu converso com o cliente, eu mostro como é que faz e eles não aprendem. Gente, isso é um caso real. Isso é um caso real. Há muitos anos atrás, quando eu atendi empresas, né, fisicamente, eu tive essa vivência. E aí eu fui conversar com todas as pessoas que trabalhavam no restaurante. E sabe o que elas me disseram? A pior parte aqui é quando aquela mulher desce do escritório, entra na nossa frente e começa a perguntar para o cliente o que a gente acabou de perguntar. E o cliente vem reclamar para a gente não sabe o que fazer. O cliente fala assim: se essa mulher vier de novo aqui na minha mesa, eu nunca mais compro aqui no restaurante, eu não volto aqui. E aí, eles falavam assim, Carmen, a gente conhece cada cliente que vem aqui. A gente conhece com uma palma da mão, Carmen. Tem cliente que ele não bebe nada enquanto ele está comendo. E eles ficam irritados se a gente vai oferecer. Ela entra na nossa frente e ela começa a querer que ele beba, e querer forçar ele a beber uma coisa que não é do hábito dele. E fica uma situação muito ruim para a gente. Isso é o que acontece quando vocês acreditam que vocês podem ensinar algo fazendo. Vocês ou acabam entrando, atravessando, não mostrando o que você quer mostrar e você fica trabalhando com a percepção da tua equipe. E percepção é igual água benta, gente. Cada um chega lá na tina e se serve de quanto quer. Tem gente que tem a percepção e consegue entender exatamente o que você está querendo mostrar, mas isso é quase um milagre. As pessoas, elas têm a percepção de acordo com a sua bagagem cultural. As pessoas têm a percepção de acordo com aquilo que elas viveram na sua vida. E não necessariamente elas vão perceber o que você está querendo treinar, fazendo para que elas possam ver. Mas falando, mostrando, a mente da pessoa desaparece. Fazendo, você também não tem controle da curva de aprendizagem. A melhor forma de você ensinar alguém e ter resultados muito acelerados é perguntando. A pessoa nunca mais se esquece. Carmen, mas como eu vou perguntar uma coisa que ela nunca fez? Exatamente assim. Por onde você começaria a fazer? Carmen, mas isso dá muito trabalho. Isso traz resultado. Isso traz resultado, acredita? Dá trabalho, claro que dá. Treinar pessoas, desenvolver pessoas dá trabalho. Mas adivinha qual é seu papel? Esse é justamente o seu papel. Treinar pessoas, liderar pessoas, desenvolver pessoas. Carmen, mas eu treino pessoas e elas vão embora da minha empresa. Ah, jura? E o Natal vai ser em dezembro, cheio de novidades. Gente, elas vão embora. Agora, o problema é quando você não treina e elas resolvem ficar. Elas acabam com a tua empresa, gente. Você vai treinar, mas você vai treinar desenvolvendo e você vai treinar da forma mais rápida que existe, que é fazendo as perguntas. E quanto menos percepção a pessoa tem do que precisa ser feito, mais você vai estar trabalhando com as perguntas. E por onde você acredita que a gente começa? Ah, por aqui. E aí ela mostra um caminho totalmente errado. E o que você acha que acontece se você vier por aqui? E olha aqui, e olha aqui. E aí você vai fazer com que ela entenda, esse entendimento precisa brotar dela, de que aquele caminho que ela escolheu não vai dar certo. E desta forma, ela passa a ter clareza. Carmen, mas eu vou ter que ficar treinando todo mundo? Claro que não. Claro que não. Você vai treinar no máximo, as pessoas que respondem a você. E se você tem uma empresa pequena, treina todos. 4, 5 pessoas, 6, treina todos. Se você tem líderes,
treina os líderes. E a partir do momento que você conversou com a pessoa, fez o feedback, mostrou, perguntou, explicou, viu quais são as consequências da decisão dela, sabe qual é o próximo passo? Agora faz o seguinte, anota o passo a passo do que a gente conversou. E a pessoa vai trazer o passo a passo do que conversou. E aí é o momento realmente de você começar fazendo junto com ela. E a cada etapa você vai perguntando e checando se está tudo bem. E checando o que é que ela entendeu. Eu me lembro uma vez, há uns 15 anos atrás, que a recepcionista foi promovida. E aí nós estávamos contratando uma nova recepcionista e a recepcionista antiga foi passar para a nova, que tinha que estar digitalizando lá uma série de currículos e tal. E aí ela passou e ela trabalhava comigo há muitos anos. Cheguei lá no final do dia para verificar o que tinha acontecido, simplesmente uma catástrofe. A menina ficou o dia todo digitalizando, mas nada foi salvo. E aí eu chamei a recepcionista e eu falei assim, olha, conta para mim, de que forma foi que você treinou? E aí ela falou a forma que ela treinou. Daí eu falei assim, e você perguntou da forma que a gente conversa, de fazer perguntas e tal? Ah, eu perguntei se ela entendeu. Falei, tá. E ela respondeu o quê? Ela respondeu o que entendeu. Como que ela pode ter errado tudo se ela respondeu o que entendeu? Essa é a minha segunda dica. Se você quer ter certeza que uma pessoa entendeu, jamais pergunte se ela entendeu. Porque quando você, dono de empresa, vai lá e pergunta para o teu empregado, para a tua equipe, se eles entenderam alguma coisa, eles vão dizer que entenderam. E eles não estão mentindo. Eles entenderam aquilo que eles entenderam. Só que aquilo que eles entenderam, talvez não tenha nada a ver com aquilo que você estava falando. A quantidade de desperdício que existe porque os líderes não estão capacitados, porque os donos de empresa não exercem sua liderança e ficam no operacional é enorme. Perde-se muito dinheiro, perde-se muito tempo quando os líderes, os donos de empresa, não exercem a direção da tua empresa. E eles não preparam sucessores, não preparam sucessores. E aí eles ficam lá contratando um monte de ajudante e fala sério, gente. Ajudante ajuda, mas ajudante não vai permitir que você saia de férias. Ou se você sai de férias, o ajudante vai ficar te ligando. Você precisa trazer responsabilidade para essas pessoas. E não estou falando de idade, não, porque tem muita gente que tem bastante idade, mas mora com os pais e vive uma vida de adolescente. Eu estou falando de ter responsabilidade, de entregar tarefas, de entregar prazos, de mostrar que sim, eles são capazes. Atentos a essa dica. Quem sobe no pódio para receber medalhas é o time. Não é o diretor, o gestor, não, é o time que vai subir lá para receber as medalhas. Mas muitas vezes eu vejo o dono de empresa tendo mais experiência e se gabando que ele faz, que ele acontece, que sem ele é insubstituível, sem ele a empresa não funciona, sem ele nada acontece. E eu ouço isso nas lives, eu ouço isso em todos os lugares. Eles falam assim: porque quando eu estou lá, vende muito mais. Porque quando eu estou lá, eles trabalham muito mais. Porque quando, gente, é a síndrome do quando estou lá. Você não vai estar lá a vida toda. E se você ficar lá a vida toda trabalhando no operacional, como é que a tua empresa vai crescer? Você não está enxergando qual é o teu papel. Você não tem tempo para criar regras. Você não tem tempo para fazer as políticas. Você não tem tempo nem para frequentar um grupo de empresários. Você não tem tempo para fazer um curso. Às vezes você não tem tempo nem para acompanhar uma live. Você não tem tempo de estar com empresários, de estar discutindo as melhores estratégias, de estar aprendendo. Por quê? Porque você está lá no operacional, se matando e deixando tua vida passar. Até quando? A gente tem que cuidar de quem é que a gente traz para dentro da nossa empresa. Isso é muito importante. Quem é que a gente traz para dentro da nossa empresa?
E depois, de que forma que a gente conduz essa pessoa? Como é que essa pessoa é treinada? E por que que eu tenho todas as atividades e eu acho que somente eu posso resolver? Não é verdade. Carmen, mas só eu é que posso pagar as contas. Mentira, mentira. Vai usando aproximação sucessiva. Então, você pede primeiro para a pessoa abrir as contas ou baixar as contas do e-mail, ou imprimir as contas, tal. Maravilha. Qualquer criança faz isso, ok? Depois que ela fez isso várias vezes, ela se habituou com as contas, né? Você vai ganhando confiança nela, você já pede para ela marcar de amarelo a data do vencimento, colocar na ordem. Show! Aí você vai para um próximo estágio. Aí você ensina essa pessoa a manter essas contas na planilha e colocar todas as contas na planilha, a conta, o número da nota fiscal, o banco, né, onde vai ser paga essa conta, os dados da conta. Cara, mas eu não preciso disso. Mas ela precisa para ser treinada. Entende? Você consegue ensinar qualquer pessoa a fazer qualquer coisa, desde que seja um bife de cada vez, vai o boi inteiro. Aí, essa pessoa começa a montar a planilha para você. Aí, então, ela pode começar a lançar essas contas no banco. E você pode ensiná-la a lançar as contas do banco. Carmen, ela vai mexer no banco? Vai! Você cria um usuário para ela, de forma que a única coisa que ela consiga fazer seja lançar as contas no banco. E ela lança, mas ela não vai pagar. Ela não tem a senha para aprovar o pagamento das contas. E você vai lá, confere, e estava tudo certo, e aprova. Aí depois ela lança de novo, você confere e aprova. Lança de novo, confere e aprova. Chega uma hora, você vai confiar na pessoa? Porque você tem a planilha, você tem as contas fisicamente, você tem o histórico das contas. Se todos os meses dá X de contas, de gastos fixos, mais variáveis, você sabe disso, você tem noção de quanto você gasta, certo? Aí você libera para que a pessoa faça sozinha todos os pagamentos abaixo de R$ 1.000. E a pessoa vai fazer e ela mesma vai liberar. Daí, depois, com o tempo, você libera, né, para que ela faça os pagamentos abaixo de 3.000 e você continua liberando acima de 3.000. Depois de um tempo, gente, eu não pago conta há muito tempo. Há muito tempo que eu não pago conta. Mas foi assim que eu ensinei. Foi assim que eu ensinei. E qualquer pessoa consegue aprender quando você vai aproximando ela sucessivamente do objetivo. Isso eu aprendi lá na faculdade, com ratinhos, mas funciona com todo mundo, funciona com todo mundo. O ratinho, ele precisava tomar água, então eu queria que ele passasse por dentro de um triângulo, acendesse a luz, puxasse uma argola, fizesse várias coisas dentro daquela caixinha de Skinner, sabe, dos psicólogos, do caixinha de psicologia behaviorista, né, a comportamental. E aí, como é que a gente faz? O ratinho olhou para a barrinha, ganha uma gota d'água. Aí, quando o ratinho olha para a barrinha, não ganha nada. Mas aí, se o ratinho dá um passo na direção da barrinha, outra gota d'água. Se ele der um passo, não ganha nada. Aí, quando ele dá 2 passos, outra gota d'água. Até que ele bota uma patinha no círculo, outra gota d'água. Aí, quando ele põe uma patinha, não ganha nada. Mas quando ele põe a segunda, outra gota d'água. São reforços, reforços positivos. Seres humanos, todos nós funcionamos à base de reforços. Tem duas formas de você conseguir, ou reforço positivo ou reforço punitivo. E já foi provado cientificamente que reforço punitivo não funciona. Hoje em dia, graças a Deus, nas universidades não existem mais ratos. Mas quando eu fiz faculdade, há muitos anos atrás, há quase 40 anos atrás, ainda eram ratos que tinham no laboratório. Hoje, o computador ele simula exatamente o comportamento do rato, e é exatamente este. E nós também funcionamos assim. A gente faz uma coisa, leva choque. Daí a gente fala, não vou tentar de novo. Aí eu vou lá, tento fazer outra coisa, tá errado. Aí o dono da empresa fala assim, eu não acredito que você errou de novo. Aí essa pessoa já pensa, melhor não fazer de novo, né? Melhor não errar de novo. E aí as pessoas vão ficando cada vez com menos entrega, cada vez menos motivada. Carmen, mas você quer que eles errem na minha empresa? Gente, a única pessoa que não erra é quem não faz nada.
Cai na real, gente. Cai na real. Eu erro. Eu erro. Você erra. Você erra. E o teu empregado que faz as coisas vai errar também. Só que um erro, se ele for tratado dessa forma, não serviu de nada. Um erro é um ups, aqui tem alguma coisa errada. Ups, aqui eu preciso criar uma regra. Ups, aqui precisa pôr uma política. E aí você pode fazer uma reunião com a tua equipe. Como é que a gente pode fazer para que esse fato não volte a se repetir? Sem ficar procurando culpados, gente. Procurar culpados não vai te levar a lugar nenhum. Procurar culpados só vai fazer com que todas as pessoas fiquem cansadas. Só isso. Elas ficam estressadas, ficam cansadas e elas vão cada vez participando menos. O que eu mais ouço são empresários que falam assim: eu tentei fazer uma reunião, mas aqui ninguém falou nada. Ninguém participa. Eu não sei o que aconteceu com a vida deles até então, né? Em outras reuniões, em outros momentos da tua empresa. Mas para que a pessoa possa participar, ela precisa se sentir segura. Ela precisa saber que se um erro ocorre, a falha não foi só dela, foi de todos. Eu não te disse que cabe ao líder colocar capacete de segurança, cotoveleira de segurança, joelheira de segurança, rodinha da bicicleta. Cabe ao líder avaliar quando é que essa pessoa está pronta para andar de bicicleta sozinha. E o líder tem que estar junto para promover a melhor experiência para essa pessoa, para que ela queira fazer mais, para que ela queira fazer de novo. E se essa pessoa não aprendeu, foi o líder que não ensinou. Foi o líder que não ensinou. Fica a minha dica de filme, de leitura, Fernão Capelo Gaivota, porque de verdade é um líder incrível. Fernão Capelo Gaivota, ele queria voar cada vez mais alto, e ele se desafiava o tempo todo. E nós empresários também somos assim, mas você não vai conseguir voar se você continuar se achando insubstituível. Tudo aquilo que você faz, que você precisa estar dentro da sua empresa, é operacional. Mas tudo, Carmen, tudo. E você pode treinar pessoas, e você pode ter uma equipe, você pode se surpreender que a sua equipe faça melhor do que você. É verdade, eu já me surpreendi várias vezes. A minha equipe faz melhor, a minha equipe faz mais rápido do que eu, e isso me dá muita alegria. E cada vez mais eu contrato pessoas muito melhores do que eu. Claro, porque se eu contratar pessoas iguais a minha empresa não cresce. Minha empresa não vai crescer. Eu preciso de pessoas melhores do que eu, né? Essa é a ideia. Então, pessoal, pensem, né? Pensem como é que você faz para ensinar as pessoas e ter muito mais resultado.